Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. O meu objetivo aqui hoje é trazer para vocês como eu faço para tirar as medidas para fazer minhas toucas e gorros de crochê. Para você tirar as medidas, você vai precisar de uma fita métrica. As medidas para a touca é a circunferência e a altura da cabeça. Eu tenho duas formas de tirar as medidas. Tirando diretamente na cabeça da pessoa, para quem eu vou fazer a peça, e também através dessa tabela que eu trouxe para vocês. Normalmente eu sigo bastante essa tabela porque nem sempre a gente tem a possibilidade de medir na cabeça da pessoa, né? Ao invés de você medir na cabeça, que seria o mais certo, né? Você pode seguir essa tabela que você conseguirá fazer o seu gorro normalmente. Eu vou mostrar para vocês como eu tiro as medidas na cabeça. Eu tenho aqui uma bonequinha e vou fazer uma simulação aqui com vocês. Ó, suponhamos que seja a cabeça de uma pessoa. Então, para fazer a touca, eu vou precisar da medida de circunferência, né? Eu pego a minha fita métrica e passo aqui em volta da cabeça para cima da orelha. A fita fica para cima da orelha. Assim, eu vou ter a medida de circunferência da cabeça da pessoa. E a altura do alto da cabeça até aqui embaixo, onde termina a cabeça. Então, essa vai ser a altura da touca. Isso medindo na pessoa para saber a circunferência e a altura do gorro que a gente vai fazer. Se você não tem a pessoa para você medir, você segue essa tabela que eu trouxe para você aqui. E aqui tem, ó, separado, ó, a idade, a circunferência e a altura da peça. A altura é o comprimento, a circunferência é a medida em volta da cabeça. Eu coloquei as idades, a circunferência em relação a cada idade e a altura também. Eu vou pegar a circunferência da cabeça e vou dividir por 3. Dividindo por 3, eu vou saber a medida que eu vou precisar para fazer no meu gorro. Vejam bem aqui, ó. Eu peguei a medida de um bebê de 7 meses, que é a medida da circunferência dá 44 centímetros. Eu peguei os 44, que é a medida da circunferência, dividi por 3, deu 14,6. Vejam bem, 14,6. Deu um número com vírgula, um número quebrado. Olhe o número que está depois da vírgula. É o número 6. Se esse número que está depois da vírgula for maior do que 5, você vai arredondar esse primeiro número, que é o 14, para mais. Arredondando 14 para mais, a gente fica com 15. Então, eu vou ver essa medida aqui, ó. Quando o número
Você dividiu lá a sua circunferência, deu um número, vamos supor, 14,1, que depois da vírgula é o 1, e 1 é menor do que 5. Quando for maior do que 5, você arredonda para mais. Quando for menor do que 5, você considera esse primeiro número. No caso aqui, o 14. Novamente, se der um número quebrado ao você dividir a circunferência e esse número for maior do que 5, você vai arredondar para mais. Se der um número depois da vírgula menor do que 5, você vai considerar esse número aqui, ó, que é o número 14. Então, 14 vai ser a medida que você precisa para medir no seu gorro. Nesse caso, deu 15 redondo. Então, aqui não há problema. O problema vai ser só quando o número tiver vírgula. Então, tanto você medindo na cabeça da pessoa diretamente ou na tabela, você vai precisar fazer essa continha. Vejam só, eu comecei a fazer a minha peça a minha touquinha e ela está aqui. Eu aumentei todas essas carreiras. Agora eu não vou aumentar mais porque eu preciso nesse tamanho aqui. Primeiro você vai ver a medida que você vai precisar, começa a fazer seu gorro, vai aumentando as carreiras. Aqui você pode medir tanto aberto quanto dobrado, de uma ponta do gorro na outra ponta. Estão vendo? Depois que você aumentou todas as carreiras, você mediu o seu gorro, tá com a medida certa, você vai parar de aumentar. Agora, nós não aumentamos mais. Vamos trabalhar em carreiras circulares sem aumentar nenhum ponto, até chegar à altura que você precisa. A altura é o comprimento da peça. Medimos a altura da seguinte forma. Aqui, ó, esse gorro é para um bebê de 7 meses, que mede 44 centímetros de circunferência na cabeça, e o gorro tem 15,5 de altura. Eu começo a medir aqui, ó, aqui é o topo da cabeça. Aqui, até dar os 15,5. Chegou aqui, eu paro o meu gorro, né? Porque eu cheguei no tamanho que eu precisava. Essas são as medidas de como você fazer o seu gorro de crochê. Espero que tenham entendido. Lembrando a vocês que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você estiver gostando da aula, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Assim, você estará ajudando o canal a crescer e não perderá nada de nossas novidades. Nossa próxima aula será a confecção dessa touquinha. Eu fiz essa peça aqui apenas para mostrar para vocês como medir, mas eu vou fazer o passo a passo do começo até o final da touquinha, tá bom? Agradeço a todos por assistir, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.